Então, bom dia a todas. Então, hoje é o dia 19 de março de 2024 e vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu há 15 dias atrás. A gente leu o capítulo Segundo Homem em Nós, né? Que a gente também encontra na literatura como o homem ideal, a gente encontra como o homem invisível em nós, e é um tema que a gente tem estudado bastante. E então o que o Steiner diz, ou o Livegood, né, diz, é que este homem invisível, ele, na verdade, do momento da concepção até o momento do nascimento, ele está trabalhando na construção do nosso corpo. Mas no momento do nascimento, ele se afasta, ele é expelido através da placenta, vamos dizer assim, e ele se afasta, né? Então, nós entramos pelo portal do nascimento, que é o portal da Lua, e ele vai para o mundo espiritual na região solar. E ele vai nos acompanhar toda a nossa vida, né? Como ele é um ser espiritual, ele não entra no nosso físico, vamos dizer assim, né? E o nosso desafio como cidadãos da alma, da consciência, é entrar em contato com esse eu superior, esse homem ideal, esse homem invisível em nós, né? Então, a gente já leu em outros encontros, né, da importância do sono, que é exatamente o momento onde a gente pode encontrar, né? E trazemos notícia desse mundo espiritual, né, através desse homem que nos acompanha a vida toda. Que mais? Então, acho que é isso, mais ou menos, que ele está falando desse segundo homem em nós, que esse é o nosso desafio, né? O eu que a gente fala aqui é simplesmente o reflexo desse eu superior, né? Esse eu que nós vivenciamos, o meu eu, o seu eu, é o reflexo desse eu superior, que precisa ser lapidado, porque é ele que contém, na verdade, todos os talentos que nós trazemos, que nós precisamos desenvolver. E quando a gente morre, vamos dizer assim, é ele que nós vamos encontrar com ele e ele vai perguntar o que que você fez com os talentos que eu te dei. Mais ou menos uma pergunta, deve ser por aí a pergunta. Então, eu acho que era isso do eu superior. Ah, e uma coisa importante é que a gente tem que fala aqui também, né? A gente tem esse prenúncio outra vez ao longo da nossa vida desse eu superior quando a gente entra nos nós lunares, né? Quando o Sol, a Lua e a Terra entram na mesma conjunção do momento do nascimento, então aí o eu superior se anuncia novamente, né? Então, por volta dos 18 anos e meio, aos 37 e depois, mais tarde, aos 56 e 74 anos, né? Que são os nós lunares. Mas esse eu vem se pronunciando também lá atrás, aos 3 anos, quando a criança diz eu para si mesma, aos 9 anos, quando a criança tem aquele ensimesmamento, né? Então, ele vem se anunciando, ele vem aparecendo, mas com mais consciência a partir dos 18 anos, quando o jovem, então, tem essa rebeldia, né? Que ele quer deixar tudo que é do passado, porque ele está agora impulsionado por esse eu superior que traz as forças do futuro. Então, acho que mais ou menos é isso, se vocês têm alguma dúvida. E daí nós entramos no sexto capítulo, né? E ele vai trazer
essa evolução do desenvolvimento da consciência, né? Ele começa na antiga Índia com a questão do yoga, onde o guru tem total predominância sobre o seu discípulo, e aonde não existe, então, a individualidade, porque é o guru que orienta esse discípulo, né? E acho que mais ou menos a gente parou por aí. Ele fala de vários tipos de yoga, como a yoga foi se desenvolvendo, né? Mas acho que o que fica mesmo é essa importância de que, provavelmente ele vai dizer daqui para frente, que não é o guru, né? Mas é cada individualidade que tem que buscar o seu caminho. Então, acho que, de uma forma bem sucinta, mais ou menos isso que a gente leu. Se vocês tiverem alguma coisa a mais, por favor, Cris, Helena, ninguém mais? Então, podemos continuar? Nós estamos na página, no meu livro, é a página 65, o segundo parágrafo. O livro novo, Cris? Página 67 é o quarto parágrafo. Quer dizer que a gente já começou o capítulo 6, foi? Já, Sim. sim. E fala exatamente da história do yoga e a importância do guru nessa época da Índia, da antiga Índia. Então, nos tempos antigos, a supressão do eu era necessária. O eu era ainda permeado por Lúcifer, pelo egoísmo, e esse eu egoísta tinha de ser eliminado. Só pela força crística do amor, que atua de forma germinativa no eu humano, um desenvolvimento individual não egoísta se torna possível. É por isso que, em nossos tempos, a relação entre discípulo e mestre tem de ser modificada. A dependência deve dar lugar à liberdade. O homem atual, que luta por um caminho de desenvolvimento consciente, pode aceitar o conselho de um iniciado. Ele mesmo, entretanto, é responsável por seu caminho. Isso só é possível quando ele mesmo tem um insight no que pode fazer. Esta é a tarefa da iniciação moderna, tornar esse insight possível. Toda a antroposofia pode oferecer-nos insights, do que, mediante muito esforço, nós podemos fazer por nós mesmos, estudando e averiguando. Esse caminho de meditação, entretanto, é um caminho diferente daquele do Oriente. Lá, a linguagem original antiga tem um poder mágico por si mesma. A invocação dos deuses significa muito mais do que um mero som de palavras e emoções correspondentes. Mas os mantras, ou versos, dados por Rudolf Steiner, são sempre compostos de forma a serem absolutamente claros e compreensíveis em seu conteúdo. A pessoa, enquanto medita, liga-se ao conteúdo. Por isso, os versos e mantras antroposóficos podem ser traduzidos em outros idiomas, embora isso não seja fácil. É difícil expressar o mesmo conteúdo em idiomas diferentes. Mas Rudolf Steiner enfaticamente rejeitou todos os relacionamentos que o considerassem como guru. Ele não desejava a irreverência. Ele queria pessoas que entendessem o que ele tinha para dizer.
pessoas que o entendessem e tomassem suas próprias decisões, responsabilizando-se por seus próprios caminhos. O caminho cristão medieval. Desde que o eu humano recebeu a força do amor altruísta como uma possibilidade, por meio do Cristo, toda forma de dependência de um guru vivo significa um retrocesso no caminho do desenvolvimento. O eu cristianizado deve aprender a tornar-se seu próprio guru, escolher seu próprio ritmo, seu próprio conteúdo. Em resumo, ser responsável. O seguidor do caminho oriental de iniciação considera isso como uma arrogância, como um perigo fatal. Para ele, o eu continua sendo o vilão construído pelos interesses de Lúcifer. Eu é equivalente a egoísmo e só pode ser erradicado pela proposta do não eu e pela supremacia do corpo astral como portador da consciência, purificado sob a liderança de um mestre. Na Idade Média, uma forma intermediária ainda poderia surgir: o caminho místico cristão de desenvolvimento. Também para isso, o discípulo tinha de abandonar sua vida cotidiana e seguir solitário seu caminho como um monge ou eremita. Ele poderia seguir esse caminho sem a liderança de um mestre vivo, tendo apenas o Cristo como guia durante sua jornada. Isso requeria que ele se conectasse com o Cristo de tal forma que realmente vivenciasse em si mesmo o caminho para o Gólgota, nas 7 estações. Cada estação levava vários anos de luta solitária. A primeira estação era a lavagem dos pés. Tudo que é superior inclina-se em gratidão por tudo que é inferior, e que por seu sacrifício em existir nesse nível mais baixo, possibilita a vida e o trabalho em um nível mais elevado. Assim, o Cristo ajoelhou-se diante de seus discípulos e lavou-lhes os pés. A segunda estação era a flagelação. O pupilo tinha de aprender a permanecer inabalável, apesar de todos os golpes que a vida pudesse desferir-lhe. Ele dizia: eu permanecerei inabalável sob qualquer dor e aflição que a vida me possa dar. Isso ia longe a ponto dele vivenciar intensos sofrimentos que atingiam o corpo inteiro. A terceira estação era a coroação com espinhos. O discípulo tinha de aprender a suportar a humilhação do mundo. A imaginação da coroação com espinhos era tão intensa que o pupilo experimentava cefaleias insuportáveis. Aprender a suportar isso era o resultado dessa terceira estação. A quarta estação incluía carregar a cruz e a crucificação. O corpo torna-se a madeira da cruz que carregamos, e nós mesmos somos os carregadores. Essa meditação levava à visão da própria pessoa suspensa na cruz e causava o mesmo estigma relatado por muitos santos medievais, entre eles São Francisco de Assis. A quinta estação era a morte mística. Nesta, tudo se tornava escuridão e experimentava-se a descida aos infernos pelo Cristo. O pupilo vivenciava todos os aspectos do mal, até que a luz do Cristo rasgasse a escuridão, iluminando todos os que estivessem nas trevas. A sexta estação era o sepultamento. A encarnação terrestre não se confinava aos limites do corpo físico. A Terra inteira tornava-se o próprio corpo, no qual se desenrolava a ação do Cristo. A sétima estação era a ressurreição, que não pode ser descrita com palavras. O pupilo ficava então uno com o Cristo. As palavras de Paulo, não eu, mas Cristo em mim, tornavam-se realidade.
esse caminho cristão de desenvolvimento floresceu na Idade Média. A alma medieval tinha a capacidade de intensificar e aprofundar a vida inteira, a vida interior, a ponto de o caminho do Cristo sobre a terra poder ser realmente vivenciado. Desde o começo da nova era, tornou-se cada vez menos possível fazer esse caminho com a mesma intensidade e da mesma maneira. As presentes condições anímicas, bem como as circunstâncias, demandam algo novo para um caminho de desenvolvimento consciente. O caminho do cristianismo Rosa Cruz. Além do caminho místico cristão que era seguido no seio da igreja, houve também uma tradição do cristianismo fora dela. Não nos referimos às dezenas, talvez mesmo centenas de seitas e movimentos separatistas que se desenvolveram nos primeiros séculos depois de Cristo, mas a uma tradição que atravessou a história e veio surgir no século IX como a corrente do Graal. O símbolo do Graal está conectado ao mistério do sangue e às relíquias de sangue, que representaram um papel importante até mais tarde na Idade Média. Frequentemente, o sangue vermelho rosado de Cristo era mencionado nesse contexto. Existem muitas versões de como essas relíquias de sangue foram traduzidas do Oriente ao Ocidente. Vide, por exemplo, o livro de Ninth Century, de W.J. Stein. O mais importante mistério de sangue é o Graal. Esse não é o momento para discutir esse mistério em detalhes. Meu livreto sobre as 4 correntes de mistério aborda em parte o mistério do Graal. Eu não sei se aqui tem... Eu não vi. É o capítulo 6, né, que a gente está? Não, nada. O que pode ser brevemente destacado é que o Graal era visto como a pedra que Micael, em sua batalha celestial contra Lúcifer, arrancou-lhe da coroa. A pedra, então, caiu na terra. Por intermédio da rainha de Sabá e do rei Salomão, essa pedra, transformada em cálice, veio a ser possuída por José de Arimateia, que coletou com ele o sangue de Cristo ao pé da cruz. Esse sangue havia sofrido os efeitos da encarnação do Cristo e encontrava-se purificado de todos os desejos. O turvo sangue vermelho, portador e símbolo das paixões inferiores, animalescas, tornou-se inocente e de tonalidade vermelho-rosada, como portador e símbolo da permeação do ser humano com as forças purificadoras de Cristo. Muitas são as lendas que contam como o sangue do Graal foi levado do Oriente ao Ocidente. De acordo com algumas, anjos trouxeram esse Graal à Espanha. Segundo outras, foi o próprio José de Arimateia quem levou o Graal ao sul da Inglaterra. E segundo outras mais, os filhos de Bron levaram o Graal até a França. Entre os cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, apenas o Sir Galahad, devido à sua fé, foi capaz de tornar o Graal visível no círculo dos cavaleiros arturianos. Rudolf Steiner ressaltou que essas lendas do Graal são uma imagem da própria força do Cristo, que gradualmente migrou do Oriente para o Ocidente, no coração dos homens, purificando o corpo astral das paixões inferiores e transformando-as no eu espiritual. Isso era expresso pela cor rosa.
Quando, com o passar dos séculos, o número de pessoas que poderiam manter o Graal vivo em seus corações decrescia cada vez mais, surgiu um importante líder da humanidade sob o nome de Titurel, que recebeu a tarefa espiritual de construir um castelo protetor e fundar uma ordem dos Cavaleiros do Graal, que tinham de proteger este último. Após Titurel, mas já na terceira geração, o rei do Graal, Anfortas, falhou em manter puro seu coração e foi ferido pelo luciférico mago Glinxor. Então o Graal foi salvo uma vez mais por Parzival, que seguiu um árduo caminho para tornar-se rei do Graal. Parzival pode ser visto como aquele que preparou a humanidade do futuro, a qual, na fase do desenvolvimento da alma da consciência, poderia tornar-se a portadora do Graal, portadora do sangue espiritual personalizado, por seu próprio poder, a partir do nada, isto é, sem qualquer herança do passado. Mas o episódio completo do Graal, como foi escrito séculos depois por Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach e outros, está situado no tempo da alma do intelecto. O conhecimento e o saber estavam então ainda conectados com o coração e penetravam a plena vida de sentimentos do homem. A nova era, a era da alma da consciência, trouxe uma nova forma de conhecimento e de saber, apoiada apenas na cabeça, expressando-se em formulações abstratas, sem qualquer conteúdo emocional pessoal. Vocês conhecem a lenda do Parzival? É interessante fazer essa leitura, né? Tem vários livros publicados sobre essa lenda pela editora antroposófica. Na fase da alma da consciência, é infinitamente mais difícil vivenciar algo proveniente das forças do Graal. Com Parzival como rei do Graal, a tradição do Graal como doador da vida, mantido num castelo que só poderia ser penetrado à noite, chega ao fim. Mesmo o homem noturno, nessa época de pensamento abstrato, não pode mais contemplar e vivenciar o Graal como símbolo do surgimento do Cristo. Parzival, conforme a tradição, no fim de sua vida, leva consigo o Graal e navega em direção ao Oriente, onde o mantém até que o Ocidente possa, uma vez mais, a partir de suas próprias forças, recebê-lo. Em consequência, desde o século X, o mistério de sangue, o Graal, não é mais acessível naquela forma. Aqui tem a bem conhecida história de Parzival, originou-se no século XII. E esse autor, Stein, indica que as fontes históricas para essa história do Graal foram encontradas no século IX. Então, isso faz tempo. Naquela forma, significa que a absoluta certeza do coração, que antigamente surgia da mera contemplação do Graal ou da contemplação de uma relíquia de sangue, não poderia mais ser vivenciada pelo homem. Com o advento da Idade Moderna, no começo do século XV, uma quebra na continuidade da cristandade baseada na ressurreição, que por séculos fora representada pelo símbolo do Graal, tornou-se real por causa da intelectualização do pensar e do ressecamento das experiências do coração. Novas formas de desenvolvimento humano foram necessárias para salvar o mistério da ressurreição.
o velho mistério do sangue. Essas novas formas tornaram-se conhecidas como corrente Rosa Cruz. Um novo símbolo se destaca, a Rosa Cruz. A cruz preta, símbolo do corpo físico, era rodeada por 7 rosas, símbolo da planta como sangue purificado. Esse também era o símbolo da ressurreição, que foi desenvolvida no espírito pela meditação e poderia assim permear os pensamentos, os sentimentos e a vontade dos seres humanos. De fato, esse não é o assunto de apenas um caminho, mas de vários, pois a corrente Rosa Cruz fluiu de muitos modos e de muitas formas sobre a superfície da cristandade tradicional dogmática, como se através de veias ocultas. Assim houve genuínos alquimistas, Rosa-Cruzes, que, como meio de combinação e separação de substâncias, buscavam a quintessência. A quinta forma da matéria, além das formas já familiares dos elementos sólido, líquido, gasoso e do elemento calórico. A quinta forma era o mundo etérico, onde o sangue da ressurreição seria encontrado. Também a pedra filosofal, o carbono, portador de todas as formas de vida, era procurado em sua forma pura, como a substância da ressurreição. Além disso, existiram médicos itinerantes e simples artesãos que, por meio de xilogravuras, espalharam suas mensagens de ressurreição e deram às pessoas as imagens que trouxeram alimento às almas sedentas, tal como uma vez o Graal o fizera. É uma história, né, de como isso vai evoluindo. Helena, desculpa a minha falta de conhecimento, mas qual a relação desse movimento Rosa Cruz com a teosofia? É a mesma coisa ou não? Não, são coisas diferentes, até onde eu sei. Distintas? Tá, Diferente. obrigada. São cristãos, né? Mas são diferentes, né? Mas houve também soberanos e diplomatas que, inspirados pela Rosa Cruz, tentaram evitar guerras e difundir cultura. Houve ainda industriais no século XVIII que, por meio da alquimia Rosa Cruz, encontraram novas formas de produzir coisas. Por exemplo, a manufatura de porcelana nobre para substituir o rústico uso da pedra. Houve também acadêmicos, universidades, como a de Uppsala e a da Suécia, que aderiram ao movimento teofrástico, um codinome dos Rosa-Cruzes. E, finalmente, existiram estudiosos isolados, como Leibniz, que desde jovem se tornou familiarizado com os ensinamentos do movimento Rosa Cruz, enquanto esteve na universidade, onde escreveu sua filosofia das mônadas divinas, que foi abordado no capítulo 4. Sob a aparentemente confusa história do começo da nova era, floresceu uma corrente invisível, que aqui e ali vinha à tona. Era a corrente que defendia a luta pela ressurreição. Coração ardoroso e cabeça ardorosa. Então soou o brado de liberdade, igualdade e fraternidade na Revolução Francesa, inspirada no movimento Rosa Cruz. Até nos dias atuais, isso pode entusiasmar as pessoas. Como poderia esse movimento Rosa Cruz vencer o tempo? Quem era o guardião dessa corrente, como Titurel tinha sido uma vez o guardião do Graal? Deve ter sido uma individualidade como foi Titurel, um líder da humanidade intimamente ligado aos mistérios da morte e da ressurreição. Rudolf Steiner falou sobre esse líder numa palestra em Neuchâtel, na França.
Ele foi uma individualidade que, em meados do século XIII, preparou-se por meio de uma iniciação sob excepcionais circunstâncias para uma encarnação no século seguinte, no qual poderia usar o nome de Christian Rosenkrantz. Subsequentemente, essa individualidade se encarnou de modo quase contínuo, com pequenos intervalos entre a morte e o novo nascimento. Todavia, ele ainda teve de atuar resguardado, o que significa que cada encarnação poderia tornar-se conhecida somente 100 anos depois de sua morte. Foi essa individualidade que, por assim dizer, postou-se com plena consciência sob a cruz e divulgou o poder da ressurreição e do sangue purificado. O símbolo era a cruz negra, cercada por 7 rosas vermelhas. Mas, além dessa genuína corrente Rosa Cruz, houve muito charlatanismo. Alquimistas que, em lugar da transformação interior, buscavam ouro. Líderes de seitas que se denominavam Rosa Cruzes e utilizavam os símbolos, mas não os compreendiam. Assim, pelo final do século passado e início deste século, o verdadeiro movimento Rosa Cruz havia se tornado um movimento inteiramente secreto. Apenas aqueles grupos e sociedades Rosa Cruzes que meramente continuaram na forma exterior apareciam publicamente. No nível das correntes subterrâneas, trabalhando em silêncio, está a conexão da antroposofia com a corrente do Graal, tanto quanto com a corrente Rosa Cruz. Cada uma delas, como também a antroposofia, criaram formas para a ressurreição do cristianismo em certas fases do desenvolvimento ocidental, de modo que esse cristianismo esotérico pudesse viver entre as pessoas. Já desde sua primeira manifestação pública na Sociedade Teosófica, Rudolf Steiner mencionou essa conexão com o cristianismo da ressurreição. Espera um pouquinho que eu me perdi. Aqui. O primeiro ciclo de palestras, intitulado No Portal da Ciência Espiritual, bem como o livro Cristianismo como Fato Místico e o posterior A Ciência Oculta, onde fica claro no final que esse livro poderia ser denominado Ciência do Graal. Falam de uma nova forma segundo a qual, após o término do período da escuridão, a luz do Cristo pode brilhar para a humanidade. Essa que antigamente ainda ocorria como uma experiência noturna do Graal ou como uma atividade subterrânea dos Rosa Cruzes, pode agora tornar-se plenamente pública por meio da antroposofia, tanto em sua forma conceitual, como pelas realizações práticas da vida interior e do trabalho exterior. Seria necessário um outro livro para explicar a metamorfose da pedra do Graal na pedra fundamental do Congresso de Natal. Então, aqui fala da Assembleia de Natal, que foi uma reunião no Natal de 1923-1924, durante a qual Rudolf Steiner deu uma nova forma à sociedade antroposófica, inclusive fundando a Sociedade Antroposófica Geral, da qual se tornou presidente. Como fundamento para a nova sociedade, Steiner lançou a pedra fundamental, no coração daqueles que estavam presentes. Então, ele diz que precisaria, então, outro livro para explicar essa metamorfose da pedra do Graal na pedra fundamental do Congresso de Natal. Aqui se pode indicar apenas a possibilidade de demonstrar que a antroposofia, particularmente depois do Congresso de Natal, em 1923-24, está na dianteira na batalha pela cristandade esotérica, e que isso pode fornecer à humanidade
as formas e símbolos possíveis para a presente época. Por intermédio do movimento Rosa Cruz e sua atuação no século XIX, a individualidade chamada Christian Rosenkrantz trabalha juntamente com a individualidade que denominamos Rudolf Steiner, na contínua tarefa de despertar o cristianismo da ressurreição nos seres humanos. E aí é a evolução de como chegamos até aqui, né? Não é fácil ter todas essas nuances. Diga, fala, Então, Rosana. como esse último trecho, primeiro, bom dia. Esse último trecho no teu livro está bem diferente do nosso, Ah, eu é? queria muito, e pelo menos para mim. E eu queria saber se você pode fazer um pequeno resumo dessa época de Natal em cima do que você, se não atrapalhar os demais, né? Então, deixa eu ver se eu consigo e vocês me Deixa ajudem, eu tá? só falar uma coisinha. A Assembleia do Natal, para Eliana, está no texto. No livro novo, ele está lá no final, nas notas, está na página 243. Mas é Ah, interessante a Eliana falar também. Está tudo certo, sim. só para Eu fiquei você. Não, meio perdida aí. desculpe, fui eu que Não, me... imagina, você não tem como Na saber. verdade, não está no livro velho, ele está como nota mesmo. É que eu vi lá o numerinho e eu fui lá e não expliquei direito, mas está lá. Então, essa Assembleia de Natal foi uma palestra que o Steiner fez, uma conferência, né, para trazer exatamente esse momento mais crístico, né, de como ele ia transformar agora essa sociedade antroposófica baseada nesse momento mais crístico né, do mistério do Gólgota e tudo mais. Acho que é isso. As meninas podem me ajudar um pouco. Cris, é? Mas então, mas foi aí que ele trouxe essa pedra fundamental. Não sei se vocês conhecem essa meditação da pedra fundamental do Steiner. E- Não? E, Então, aliás, desculpa, era outra pergunta que eu ia fazer no final, mas já que você mencionou meditação, existem grupos de meditação antroposófica? não sei. Não sei, Se mas alguém souber, na sociedade antroposófica, se não me engano, não sei se já começou, o Dr. Derblay está falando sobre a pedra fundamental. Eu acho que começa amanhã. Ou a Ah, semana que vem. Não me lembro agora. Precisa me certificar. tá? Sobre a pedra fundamental, que é uma É um meditação ciclo, né? muito importante. Hã? É Acho um que é um ciclo. ciclo de encontros, né? É. Então, a pedra fundamental é algo, como a própria palavra fala, ela é fundamental como meditação, né? E eu não me lembrava que agora, relendo o livro, né, está aqui sublinhado, mas eu já não me lembrava que é essa metamorfose da pedra do Graal, que vem toda nessa história, e o Steiner, então, ele transformou isso para algo mais próprio para a nossa alma aqui, né? Para a alma da consciência. Não sei, vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Helena, Miriam? essa simbologia do sangue é uma simbologia mesmo, né? É uma Assim, simbologia do sangue e é algo que vem do passado, é antigo, não é mais assim agora, tá, tá. né? Então, esse caminho é um caminho individual, é isso? É um caminho individual que não tem mais a ver com essa, pelo menos até onde eu entendo, não tem mais a ver com essa simbologia do sangue. Não sei se as meninas concordam comigo, mas acho que agora a gente vai partir para outra coisa. Não sei, vamos ver aqui. Eu não me lembro mais. Já li esse livro já faz tempo. Mas é algo bem. É assim, eu acho que a gente tem que fazer essa imagem de como isso vai evoluindo, né? Uhum.
até chegar a essa questão da antroposofia, como o Steiner traz para a gente agora, com essa possibilidade dessa individualidade, buscando o seu próprio graal, cada um buscando o seu próprio, sua própria pedra do graal, né? A sua própria pedra fundamental a partir de indicações que ele mesmo dá, que o Steiner dá. Querem falar? Cris? Não, a Helena parece que ia falar algo. Estava pensando aqui, para quem não conhece, você está com o nome de usuário do Zoom, mas não aparece seu nome. Quem que Quem? fez a O pergunta? meu É. é Rossana. Ah, Não sei por Rossana. que está usuário. Tá. Tem que trocar, né? Então, para você que não conhece, né, Steiner, junto com um grupo, né, da antroposofia, constrói um espaço físico chamado Goetheanum, e todo de madeira, uma obra artística fenomenal, né, onde vivia a antroposofia, era a sede da antroposofia. Esse espaço é incendiado, provavelmente um incêndio criminoso, e depois disso, Steiner, ainda que com todo o sofrimento que isso causou, porque foram anos de dedicação, ele se consome, né? A vitalidade dele é consumida ali também, né? Quando com esse incêndio. Mas aí ele percebe que a antroposofia, para ela realmente poder viver, ela não tinha que estar no espaço físico, mas ela precisava estar no coração de cada um. Então aí vem a pedra fundamental, que não é mais uma pedra plantada embaixo de um prédio, mas é uma meditação que a gente pode fazer todo dia, pode, né? Enfim, que ela vem para dentro do coração de cada um, né? E aí ninguém queima, ninguém quebra, ninguém rouba, né? E isso é feito nesse congresso de Natal, um pouco antes da morte dele, né? Obrigada, lindo, lindo. Essa história é maravilhosa. E tem um livrinho. Tem a meditação, eu vi que a Ana parece que tem essa meditação. Se alguém tiver e puder compartilhar, eu agradeço. Ela é bem grande e tem um livrinho que fala Ah, sobre a... tem? Tem. É um livrinho pequeno que chama Pedra Fundamental e seus ritmos, se não me engano. É? O meu tá numa... É, essa cor de rosinha, é.